Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua fazendo aqui essa cobertura do simpósio Asbran, que esse ano está simplesmente para lá, está na prateleira de cima. E eu entrei ali, a gente fica trabalhando, eu tenho que trabalhar sempre pro lado de fora, eu acabo pegando um pouco as palestras mesmo. Mas eu estava sentado ali, fui conversar com o Dr. Roberto Mendonça de Barros, que estava ali, e ele chegou para mim e falou assim: Carlão, eu vim aqui porque eu queria ver a palestra do Jorge aqui. Então o senhor essa palestra está sendo absolutamente concorrida aqui. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? É um prazer estar aqui, é um prazer falar. Sim, eu acho que o Zé Roberto e eu, que nos conhecemos de longa data, somos dois entusiastas das possibilidades do agro brasileiro há muito tempo. Quer dizer, gente que com uma formação de economia urbana percebeu que o futuro do Brasil é nessa direção. Esse meu último livro, que chama-se Brasil, Paraíso Restaurável, é uma visão do potencial do país na economia de carbono neutro. Quer dizer, que é a economia que está sendo estabelecida no mundo. Para além da questão ambiental, é como que você faz uma economia funcionar a partir da natureza. E isso é uma especialidade que transformará o Brasil numa das grandes potências do mundo. Bom, gente, agora eu vou fazer um parênteses aqui, voltar um pouquinho no tempo aqui para apresentar direito o meu entrevistado. Eu estou diante, é a primeira vez que eu recebo aqui um imortal aqui no nosso programa. Eu estou falando do Jorge Caldeira, que é da Academia Brasileira de Letras, autor de livros célebres aqui, contando a história, por exemplo, do Mauá, José Bonifácio, enfim. O senhor entende bastante de história do Brasil. Mas aqui no Fala Carlão a gente costuma sempre fazer uma retrospectiva um pouco mais embaixo das pessoas, porque ninguém nasce escritor famoso, não é verdade? E eu queria saber um pouquinho, como é um pouquinho a sua história, conta um pouquinho aqui pra gente. Eu sou uma pessoa, eu sempre escrevi, eu comecei a trabalhar como redator de enciclopédia com 18 anos. E eu escrevo todo dia, diariamente, há 50 anos. Então, enfim, a vantagem de fazer isso é que você vai acumulando obra. E eu fui fazendo uma obra que acabou tendo algum reconhecimento em algum lugar ou outro, e que me levou à Academia Brasileira de Letras, que enfim, quando tudo dá certo para alguém que escreve o dia inteiro, estar lá. Pois é. A que você atribui de toda a sua obra aí, o que mais lhe apetece? Olha, na verdade, eu só tenho um tema: Brasil. Qualquer coisa relacionada ao Brasil, para mim, é interessante. E pensar o Brasil como nação que tem história e tem futuro é sempre o que eu fiz, né? O ter história me levou a escrever muito sobre aquelas pessoas importantes, empresários, criadores e pessoas que trouxeram o Brasil para a situação onde ele está, né? E o que eu estou fazendo agora é um pouco explorar os potenciais que o Brasil tem pela frente. Por que eu passei de uma exploração do passado para uma exploração do futuro? Porque eu acredito firmemente que o Brasil tem uma oportunidade histórica, secular, isso é uma visão de historiador que conhece o que se passou nos séculos, de que com a economia de carbono neutro que o mundo está implantando, a vez do Brasil, pelo potencial da natureza, pela capacidade das pessoas que estão no Brasil de operarem com esse potencial, vai ser uma grande nação no mundo em pouco tempo. Eu sempre digo nas minhas conversas que eu sou um otimista por precisão. Agora o senhor está vendo com uma visão otimista que o senhor estudou, quais são os fundamentos, e o senhor trouxe aqui alguns fundamentos e apresentou para a gente, pelos quais o senhor acredita nessa trajetória importante para o Brasil. Bom, o Brasil teve que lidar com uma natureza diferente desde que do século XVI, por necessidade. As pessoas, para sobreviver na natureza tropical, tinham que entender um montão de coisas. Essa natureza, quando veio a Revolução Industrial, que é carvão, petróleo, não foi tão fértil, porque o Brasil não tinha carvão, não tem, e tinha muito pouco petróleo. Então foram limitados, os fatores de desenvolvimento no planeta foram limitações do desenvolvimento brasileiro. O principal fator de desenvolvimento que está sendo construído no mundo é
Economia de carbono neutro é uma economia que você não emite calor ou captura todo o calor que você emitiu. E isto é uma economia que só no Brasil pode ser muito grande. Então esse é o potencial. O que nos limitou até o século XIX, agora é o que nos dará um potencial muito grande do século XXI à frente. E qual o palpite, qual é o conselho que o senhor daria, é o seguinte, aos políticos, enfim, às pessoas a quem compete transformar tudo o que está falando em realidade, ou isso é uma coisa que basta a nossa iniciativa privada e estamos resolvidos? Não, sem iniciativa privada ninguém vai a lugar nenhum do mundo. Nenhuma economia é grande sem uma iniciativa privada grande. Então, tudo que vai acontecer na iniciativa privada. O que acontece? O Brasil precisa pensar diferente, tanto na iniciativa privada quanto no setor governamental. Por que pensar diferente? Porque as contas dessa economia de carbono neutro são um pouco diferentes da economia tradicional. São contas de balanço. O número final é um balanço entre o que emite e o que recolhe de carbono. Isso é uma novidade no mundo que ainda nós estamos tateando para aprender. Então, um caso típico é a pecuária. Pecuária, hoje, só se olha para as emissões da pecuária e não para as capturas de carbono que a pecuária pode fazer, deixando crescer árvore no pasto, por exemplo. Isso muda toda a conta na economia de carbono neutro e o Brasil ainda não está acostumado a lidar com isso. Então, aí é para os dois lados, tanto no setor público quanto no privado, essa nova conta econômica precisa ser aprendida por todo mundo, precisa se transformar em cotidiano. Por que ela vai se transformar em cotidiano? Porque as pessoas vão ganhar dinheiro fazendo isso. Se fosse muito ruim e desse prejuízo, ninguém ia gostar. Porque a boa razão para aprender vai dar dinheiro. Maravilha. Eu falei aqui com o Jorge Caldeira que foi enfático. A pecuária, aliás, esse mundo verde vai dar dinheiro. A natureza, o setor de produção natural, que eu chamo por que produção natural? Até pouco tempo atrás, energia era uma coisa da indústria. Né? Etanol não é uma coisa da indústria, solar, eólica, é a natureza que produz. Então essa é a mudança. Nós vamos ter um setor de produção natural na economia que é muito maior do que hoje. Aonde você vai fazer produção natural? Não é em prédio, né? Com certeza. Obrigado, viu? Parabéns. É isso aí, gente. Jorge Caldeira conversou conosco nesse Fala Carlão.